a Deus. Irmãos, é uma felicidade grande estar sempre aqui, né? Junto com o povo de Deus, conhecer o povo de Deus aqui. Glória a Deus. Já conheci, pastor Marcos, um homem muito grande. E glória a Deus. Esse Dia das Mães, onde eu fui convidado para ministrar a palavra. Agradecendo a Deus também pelo companheirismo do presbítero Cícero, pastor Marcos. Pregador do Evangelho, viu, pastor? Isso aí eu digo, homem de Deus. Glória a Deus. Homem de Deus aqui, a esposa dele, pessoa de Deus aqui, de bem. Bem? Aleluia, glória a Deus. Agradeço a Deus também pela minha esposa, Denilma. Esse Dia das Mães, né? Está aqui também a pastora que eu conheci na rádio, pastor Lucimar. Celcimar, né? Celcimar, Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Hélio, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja, amém? Amém. Abre suas Bíblias. 2 Samuel, Glória a capítulo Deus. 21. Aleluia, Deus que me defende. Glória a Deus. Capítulo 21, irmãos. Versículo 1 e o 2. E vamos agora pular, daqui a pouco vamos pular para o 10, versículo 10, amém? Amém. Aos irmãos nas redes sociais, a paz do Senhor, para os irmãos, aos amigos nas redes sociais. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. A fome em Israel. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, olha: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou o Senhor. Ele disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, Glória a Deus. porque matou os gibeonitas. Versículo 2: então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, tinha jurado por Saul no seu zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-lo. Vamos ler o 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Vamos para o 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu, diga assim, as aves dos céus, pousar sobre eles Glória a Deus. de dia, nem os animais do campo de noite. Vamos poder sentar, irmãos. Glória a Com Deus. bondade em nome de Jesus. Irmãos, como se trata hoje de um culto, ou de um dia, né, das mães, eu fiz aqui uns rabiscos fiz aqui uns rabiscos, sermão, como se trata hoje do Dia das Mães. Para você que tem a sua mãe, glória a Deus. Para você que tem a sua mãe, glorifique ao Senhor, amém? Amém. Glória a Porque é Deus. muito importante a gente ter mãe. Tem gente que tem mãe e não dá valor, É verdade. não é? Mas eu que perdi a minha mãe, eu disse na rádio, e eu fiz uma live aí, que eu digo, confesso que o Estado matou meu pai e matou a minha mãe. E para mim é difícil ministrar a palavra nesta noite como um simples servo de Deus que eu sou, para falar dos dias das mães, pastor Marcos. Não é duro. Minha irmã hoje nem para a igreja foi. Minha irmã é uma cantora conhecida aí nas Assembleias de Deus, que é Maria José. E para gente que é filho
que teve uma mãe e um pai que morreu, né? O meu pai morreu num acidente. Minha mãe com 2 anos devido a esse acidente também morreu. Mas bem, não é a hora, é o momento da gente falar de tristeza agora. Vamos falar de Bíblia, amém? Amém. Glória a Deus. Que mãe, ela é dádiva, Glória a Deus. amém? Glória a Deus. Mãe é dádiva de Deus. Glória a Deus. Tem gente que não recebe uma mãe como dádiva, como um presente de Deus. E mãe, eu posso dizer que é a expressão do amor de Deus, porque ela concebe um ser que nasce para ser eterno. Ela é a expressão do amor do Senhor Jesus, porque esta mãe, irmãos, ela concebe este filho, que é um filho que vai ser para a eternidade. Vai ser um filho tricótomo, que na linguagem da teologia vai dizer que nós somos tricótomos. Nós somos o corpo, alma e espírito. Ou seja, existe dentro de você esta identidade, que é a identidade da tricotomia da alma, que quando a tua mãe te colocou no mundo, foi para você ser um filho, ou um ser eterno. Amém? Amém. Não existe esse negócio de morrer, morreu para sempre, de forma alguma. Morre, desce a sepultura, o corpo, mas o espírito, que é algo que se comunica com Deus, ele é eterno. Então, quando a nossa mãe nos colocou neste mundo, ela nos colocou para nós ser eterno. Por isso que eu escrevi que não existe outra forma de gerar o homem, a não ser do ventre de uma mãe. Amém? Não existe outra forma de gerar um ser humano, a não ser do ventre de uma mãe. Então, graças a Deus, irmãos, por esta missão, por este papel tão importante, destacado, que tem na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que é esta mãe, este nome chamado mãe, este nome chamado mulher. Amém? E agradeço a Deus por esta maior virtude que você tem, esta beleza, este dom que você tem de ser uma mulher, de ser uma mãe, que Deus te colocou no mundo para você gerar filhos, e que no princípio, lá atrás na eternidade, irmãos, a esterilidade feminina era considerada uma maldição divina. A exemplo de Sara, a exemplo de Raquel, a exemplo de Ana, nenhuma dessas mulheres estavam satisfeitas, elas estavam alegres. Sabe por quê? Porque a esterilidade naquela época era sinônimo de maldição, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 14. Era o quê? Era sinônimo de humilhação. A mãe que não tinha filho naquela época, ela era uma mulher desprezada, ela era uma mulher humilhada, né, pastor Marcos? Era uma mulher sofrida. Aleluia. Por isso que todas as mulheres, Sara, Raquel, Ana, todas elas pediram a Deus que Deus desse um filho a ela. Pediram ao Senhor, já que naquela época existiam as concubinas, o homem poderia ter até 1000 mulheres naquele tempo. Hoje não, hoje vivemos a dispensação da graça. Mas existem os camaradas por aí que querem ter 3, 4 mulheres. Mas a Bíblia hoje, na dispensação da graça, não dá este direito a homem algum. Mas naquela época, como Abraão, como tantos outros, como Salomão, Davi, todos eles almejaram ter suas concubinas, para que eles pudessem, irmãos, através dessas mulheres, gerar filho, dar prosseguimento às suas posteridades, à sua família, às suas gerações, às suas futuras gerações. Então nós vimos que é a mãe que gera posteridade, ela é quem dá seguimento às futuras gerações.
vai uma mensagem nas redes sociais que Deus, o Senhor Deus, Ele fez Adão e Eva. Deus não fez Ivo e Adão de forma alguma. Deus fez Adão e Eva para que Eva ela desse prosseguimento. Deus disse: olha, vocês agora vão crescer, vocês agora vão multiplicar. Vocês agora vão multiplicar, vão gerar filhos. E filhos na palavra, filhos na Bíblia Sagrada é bênção do Senhor. Mas já tem pessoas, infelizmente eu não sou pai. Eu ainda não sou pai, tenho 47 anos. Eu não sou pai. Eu não sou pai ainda. Mas eu, como homem, eu me sinto, pastor, rejeitado, né? É triste você chegar na sua casa e você procurar um filho e não ter um filho. Você pensa, pai, tem o filho da minha enteada, que eu considero como neto. Eu fico muito satisfeito. Ele é lá em São Paulo. Eles ligam, eu penso, vovô. Os filhos das minhas enteadas, quando ligam para mim, conversam comigo nas redes sociais, eu fico muito alegre. Não é meus filhos, não é os meus netinhos assim de sangue, mas por consideração eu amo eles, irmãos. Isso é maravilhoso. Aleluia. E só sabe o que é um filho quem é pai e quem é mãe, amém? Amém. Quem é pai e quem é mãe sabe o que é filho. Glória a Deus. E voltando ao texto ao qual eu li, de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 8 e 14, ou 10, o texto aqui revela a mãe Rispa, que é uma mãe modelo, uma mãe amorosa, que não abandonou seus filhos, nem quando morreram, passando 6 meses enxotando ou expulsando as aves de rapina, para que não comesse os corpos de seus 2 filhos, Mefibosete e Armon, que eram filhos de Saul. Vou explicar essa história, irmãos. A Bíblia vai relatar uma história lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9, uma história muito importante, que Israel faz um pacto com os gibeonitas. Israel faz um pacto com os gibeonitas e faz um juramento no nome do Senhor. Pacto esse, né? O homem que conhece a Bíblia está aqui. Pacto esse, meu pastor Marco, que não poderia ser quebrado, sabe por quê? Porque foi um juramento em nome de Deus. Então os gibeonitas, quando Israel passou por Gibeão com Josué, eles tiveram medo da nação de Israel, porque eles souberam da fama da nação de Israel. Eles disseram: olha, esse povo aí vai matar a gente, então vamos fazer um pacto com eles. Vamos fazer um pacto com esse povo, vamos fazer uma aliança. Se foi no nome de Deus, não poderia ser quebrado. Mas no reinado de Saul, o pacto foi quebrado. A Bíblia diz que Saul manda assassinar muitos dos gibeonitas. E pacto de Deus, irmão, não se quebra. 1 Samuel, versículo que eu li, versículo 21, capítulo 21, versículo 1, diz que no reinado de Davi, olha, não era mais o reinado de Saul, é agora no reinado de Davi. Houve aqui uma fome de 3 anos no reinado de Saul. Houve uma fome de 3 anos. Davi consulta o Senhor por quê? Qual o motivo daquela fome? Qual o motivo daquela desgraça ali que estava existindo na nação de Israel? E fome todo mundo sabe que ninguém quer passar, escassez, é morte. E ele começa a consultar Deus. E o Senhor falou: olha Davi, a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa é porque ele matou os gibeonitas. Aí o que foi que Davi perguntou agora? Davi pergunta aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça com vocês? Para que esta praga, para que esta fome ela cesse aqui na terra. Aí eles falaram assim: olha, nos dê 7 homens da casa de Saul, para que nós possamos enforcar. Os irmãos estão entendendo? Nos dê 7 homens da casa de Saul, para que nós podemos enforcar.
Meraba tinha 5 filhos e foram enforcados. Meraba era filha de Saul e esses 5 filhos foram enforcados. Aí a Bíblia aqui vai contar a história de Rispa. A Rispa era uma concubina de Saul. A igreja está entendendo? Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Aleluia. Irmãos, a Rispa era concubina de Saul, que hoje a gente vai dizer que é um amante, né? É um amante hoje. Nós, na dispensação da graça, a gente vai dizer um amante de Saul. A Bíblia diz que também os 2 filhos de Rispa, Mefibosete e Armon, filhos de Saul, também foram enforcados. Sabe por quê, irmão? Por causa da consequência, por causa do pecado. Um pecado há centenas de anos atrás, há dezenas de anos atrás, que Saul tinha praticado. Ele quebra o pacto do juramento entre Deus e Israel, ou seja, entre Israel e os gibeonitas, que aquele pacto foi estabelecido por Deus. Aquele pacto é estabelecido por Deus, então não poderia ser quebrado. Então o que acontece, irmão, quando aquele pacto é quebrado? Anos depois vem as consequências. Consequência de quê? Consequência do pecado. Porque quem peca, irmãos, quem peca transgride as ordens de Deus. Quem peca anda na contramão de Deus. Quem peca não anda com Deus, amém? O pecado sempre traz inimizade contra Deus. Então quem peca torna-se inimigo de Deus. Então quando nós pecamos, nós quebramos o pacto com o Senhor. Nós quebramos o pacto com Deus. Foi o que aconteceu aqui. Então os filhos de Rispa, Mefibosete, Armon, eles agora colocados em um madeiro. Eles agora são enforcados aqui na cruz. Mas a Bíblia diz que Rispa, irmãos, uma mãe modelo, uma mãe amorosa, que mesmo seus filhos no madeiro, a Bíblia diz que ela enxotava, quer dizer, ela afugentava, ela expulsava os urubus, batendo, gritando as aves de rapina, para que ele não comesse os seus filhos no madeiro. Meu Deus. Irmãos, hoje é um dia das mães. Hoje não é o congresso que o pastor Paulo pegou a semana passada, segunda, não foi? É o dia das mães. Hoje é uma mensagem de reflexão. Nem sempre nós pegamos uma mensagem avivalística de forma alguma. A mensagem de Deus é uma mensagem para que nós possamos entender ela, amém? Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quanto mais ela expulsava, a história vai nos dizer que aquelas aves de rapina, eles tentavam comer os corpos dos seus filhos no madeiro. A igreja do Senhor vai entender esta mensagem, esta reflexão. A mensagem que o pastor Paulo quer passar hoje, irmão, é que quantas mães já desistiram dos seus filhos, deixando as aves das drogas, do tráfico, da prostituição, dos filmes pornográficos, verdadeiras aves de rapina dentro das casas hoje em dia, meu pastor. Quantas das mães hoje que abandonam seus filhos? Glória a Deus, aleluia. Quantas das mães hoje que estão abandonando seus filhos em um madeiro, perdendo seus filhos para os traficantes, perdendo seus filhos para as drogas, perdendo seus filhos para a imoralidade? Quantas das mães que saem de casa, vai para a igreja e deixam o namorado entrar na casa sua para ter relação sexual com seus filhos dentro da sua casa? Irmão, a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, amém? A mensagem que é uma mensagem de reflexão é a mesma mensagem pentecostal, irmãos. E a mensagem pentecostal é a mensagem que traz os valores em família, amém? Diga amém. Glória a Deus. Qual a mensagem de valores em família? É aquela mensagem que fala a verdade, fala a justiça de Deus. É aquela mensagem que exige dos pais, exige das mães, que se esquece dos seus filhos, que entregam totalmente os seus filhos às aves de rapina.
Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16, diz assim: olha, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos filhos estão, irmãos, nas igrejas por aí, esquecidos dos seus pais, desprezado pelos pais, abandonado, mães que não se compadecem mais dos filhos, e até filhos, meu pastor Marco, que estão pagando preço porque são cristãos hoje, estão na igreja, irmãos, pagando preço, Meu Deus. porque suas mães não se compadecem, suas mães não dão o mínimo valor a essa pessoa. Mães que não valorizam mais, esquecer os valores cristãos, os valores éticos, os valores em família, os valores espirituais. Mães que não valorizam mais os seus filhos. Glória a Deus. Mas aqui a mensagem de Deus para os filhos também, não só para as mães. Não vamos ser egoístas, né? Não quero que as mães sejam egoístas, não vamos ser não. Aqui essa palavra está no plural. Meu Deus. Filho, é próprio para as mulheres, não sejam egoístas. Glória a Deus, aleluia. Deus também fala para os filhos que ainda que a tua mãe não se compadeça ou se esqueça de você, o Senhor jamais se esquecerá de ti. Glória a Deus. Mães que não te valorizam. Hoje é o dia das mães, mas tem muitas mães que tanto faz receber uma felicitação de um filho ou de uma filha, tanto faz para ele. E muitos filhos ficam decepcionados. Filhos que faz toda a questão para dar um presente a uma mãe, faz toda a questão para dar um presente a uma mãe nesse dia das mães. E às vezes tem mães que não valorizam seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda que essas viessem se esquecer ou abandonar os seus filhos, isso não é motivo para você se desanimar. Não é motivo para você deixar a cruz. Não é motivo para você deixar a igreja. De forma alguma. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor está contigo. É uma promessa viva dele. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Glória a Deus, aleluia. E ser mãe não é simplesmente colocar uma criança no mundo, ou repassar essa criança a uma creche, a uma babá, de forma alguma. Eu não estou indo contra esse princípio, a parentes ou amigos, eu não estou indo contra esse princípio, irmãos. Eu quero que a igreja me entenda. Mas eu quero dizer uma coisa à igreja, que ninguém na vida, irmão, substitui o amor e o cuidado de uma mãe. E tem mãe que deixa a sua filha ou seu filho em uma creche ou na mão de terceiros, abandonam. Filhos que ficam vulneráveis até, irmãos, para uma pessoa, um pedófilo. Filhos que ficam vulneráveis a uma pessoa lá fora. Então, a Bíblia manda a mãe ter zelo pelos seus filhos. A Bíblia manda a mãe ter cuidado pelos teus filhos. 1 e 2 Samuel capítulo 21, versículo 10, a Bíblia diz que quando os filhos de Ispa, eles foram enforcados, ela pegou um pano grosseiro, vamos dizer assim, excelência, assim, um exemplo aqui. Ela pegou um pano grosseiro e ela fez um abrigo sobre uma rocha próximo ao local onde estavam os corpos que ficaram expostos. Então a Bíblia diz que ela montou guarda dia e noite. Diga comigo, dia e noite, até que eles pudessem ser sepultados. Isso quer dizer, irmãos, que ela foi uma verdadeira guardiã. Aquela mulher foi uma verdadeira guardiã. Eles guardavam os seus filhos, os corpos dos seus filhos, pendurados naquele madeiro. Mas a Bíblia diz que elas guardavam os seus filhos dia e noite. Ela se tornou uma guardiã dos seus filhos. Isso quer dizer que ela não desistiu dos seus filhos, nem quando eles morreram. Nem quando eles morreram, Rispa, ela desistiu dos seus filhos. Glória a Deus. Então, querido, aqui vai
Queridas mães, aqui vai esta mensagem de reflexão para você que é mãe, que nunca desfaleça, nunca desista, nunca desanima, pois sempre você estará plantando uma semente no jardim de Deus. Mas nunca desanime dos seus filhos, nunca desanime das suas filhas, nunca desanime da sua prole, nunca desista de forma alguma, porque Rispa, mesmo aqueles filhos na cruz, ela montou uma vigilância ali, irmãos, para que os urubus não comessem comessem os seus filhos. Meu Deus. Naquela cruz. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente desistindo dos seus filhos em vida. Tem mulheres desistindo dos seus filhos em vida. Mas não é momento de desistência. Ele é a ovelha negra da família. Mas não é o momento de desistir. Ele se enveredou pelo caminho das drogas. Mas não é momento de desistir dos seus filhos. Aleluia. Aqui vai, meu pastor, uma mensagem. Eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Pastor Paulo nasceu no Evangelho. Minha esposa não gosta. Tem muito que falar na Bíblia. Eu era conhecido pregador mirim aqui no estado de Alagoas, pregava nas Assembleias de Deus, até no Farol, na sede. Todas as igrejas eu pregava o Evangelho, saía viajando até outros estados. Mas chegou com 15 anos, pastor Paulo se enveredou pelo caminho do Maceió Fértil. Daqui a pouco o pastor Paulo estava andando com pessoas de Maídolos, não era bandido, mas gostava de andar armado, gostava de andar com 3 armas, desistiu do Evangelho, perdeu as origens, perdeu, irmãos, os princípios cristãos, com um pai pastor, uma família crente que orava por mim. E pastor, com a idade de 18 anos eu odiava crente, eu não gostava de crente, achava crente chato, que fosse meu amigo não viesse pregar Evangelho para mim porque eu não gostava. Tem um corpo aqui marcado por faca, tem um corpo aqui marcado por bala, não foi mãozada nos beijos aqui, é uns dentes aqui todos diferentes, é a mão aqui marcada, é pé, é facãozada aqui nas coxas, por causa de um caminho, uma atitude que eu andei, por eu ter desistido do Evangelho, desistido dos caminhos do Senhor. Então vai uma mensagem para você: não desista dos seus filhos, não perca os seus filhos para a morte, não perca os seus filhos para as drogas de forma alguma. Aleluia. Glória a Deus. Profetiza vitória para a tua família, profetiza que você vai ser um vencedor, uma mulher vitoriosa, uma mulher de Deus, um homem de Deus. O teu filho vai ser pastor. Eu amava meu pastor, e era o meu amor da minha vida. Era uma pistola, uma 635, uma 636, era a bereta, era a minha arma, era um 9mm, era um 38, uma 12, era a arma do pastor Paulo. Eu amava, eu dizia assim: eu vou morrer com a arma na mão e com a mulher do meu lado. Hoje a maior arma minha é a Bíblia Sagrada. Pastor Paulo nunca matou ninguém, mas gostava de andar armado. Glória a Deus. Hoje a minha arma está aqui, olha, 66. É a arma que o crente usa. Ele carrega na alma e dentro do seu coração. As balas que saem desta arma não matam, devolve a vida. O crente não anda sem arma, porque ele carrega consigo a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Por isso que o pastor Paulo prega em qualquer parte, não tem medo de pregar a palavra de Deus, porque eu sei, meu pastor Marco, do caminho que Deus me tirou. Quantos livramentos de tiro Deus não me livrou, Deus não me tirou. Eu vi bala passar aqui na minha cabeça, Glória a e Deus. eu estou vivo, eu vi primo meu sendo assassinado. Eu tenho família aqui neste bairro, irmãos, eu não conheço, mas eu tenho. Já morei, já fiquei aqui nesse bairro com primos meus que foram assassinados, famílias correram para aqui para não morrer. E tem muitas mães que abandonam seus filhos, desprezam seus filhos, apesar que eu tive um pai que foi um exemplo para mim. Eu tive um pai que me ensinou nos caminhos certos, e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho por causa de um pai que eu tive, que me evangelizou, levou Jesus para mim. E hoje eu fico gratificante pelo pai, pela mãe que pelas madrugadas orava pela minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que relata que Joquebede, a mãe de Moisés, ainda jovem,
ela torna-se mãe em um momento de muita tensão, onde Faraó, o rei do Egito, com medo do povo hebreu, do crescimento do povo hebreu, Faraó ordena aqui um controle de natalidade, que consistia em matar todos os bebês do sexo masculino. Vocês veem, eu estou saindo de uma mensagem chamada uma mulher chamada Rispa. Agora eu estou falando de uma mulher chamada Joquebede. Aleluia. Glória a Deus. Quem nunca viu falar o hino aí do louvor, né? Ô Joquebede, você não vai morrer. Joquebede foi uma mulher de bem, uma mulher modelo também, uma mulher que não desistiu dos seus filhos, de Moisés, da liderança de Israel. Mesmo em uma época de tensão, onde Faraó, o rei do Egito, estava querendo matar todos os bebês, e agora ele cria agora esse controle de natalidade. Consistia em matar todos os bebês. Mas como é que uma mãe pode se concentrar, irmãos? Uma mulher de Deus pode se concentrar e cuidar de um filho, mesmo sabendo que o seu filho, a qualquer momento, ele pode ser assassinado. A igreja está entendendo? Que Deus te deu virtude, Deus te deu espiritualidade para você cuidar dos teus filhos, mesmo na hora de um momento de uma grande perseguição, quando o teu filho estiver sendo perseguido. Glória a Deus. Quando o teu filho, obrigado, pastor. Quando o teu filho estiver sendo perseguido, quando alguém quer tirar a vida do teu filho, Deus te deu a virtude, Deus te deu a capacidade, porque, irmãos, Faraó, ele é intitulado como Satanás hoje. Glória a Deus, é mesmo assim. Enquanto você está aqui, enquanto alguém está aqui, Satanás quer tirar a vida de alguém da tua família, da minha família. Mas Deus deu ousadia a Joquebede para ela cuidar de Moisés num momento tão difícil, num momento tão tenso, que é a perseguição de Faraó. Êxodo capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que Joquebede esconde o seu filho, diga-se comigo, por três meses em casa. É em casa que você está seguro, amém? É na casa que o filho está seguro. O filho está seguro, é dentro da casa. A mãe tem que ter cuidado com o filho dentro da casa e cuidar dele. Não deixar o filho até ir para qualquer canto não. Porque enquanto seu filho está sob o teu controle, sob o teu domínio, tenha esse valor ético de uma mãe que saiba controlar e dominar o teu filho em um momento difícil como esse. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É mesmo assim, Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, depois disso, temendo, ela não conseguia mais colocá-lo. Aleluia. Coloca ele em um cesto com juncos, diga assim comigo, com juncos e betume, e deposita o cesto no rio. Os irmãos já prestaram atenção que aqui tem uma tipologia. Esse cesto de Moisés tem uma tipologia com a arca de Noé, que é dentro do cesto, por cima dos rios que ele foi guardado. Que é uma grande tipologia aqui, uma tipologia no campo da teologia aqui, quer dizer, uma semelhança aqui. É uma semelhança que é neste cesto que o teu filho é guardado. Assim como Joquebede, ela coloca o seu filho naquele cesto de junco. E cesto, irmão, na Bíblia, ele representa multiplicação. Os irmãos já pararam para pensar aquela história de Jesus, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, como está escrito em Mateus capítulo 14 e o versículo 20. Cesto representa multiplicação, amém? Meu Deus, aleluia. Aleluia. Que o teu filho no cesto está sendo abençoado, amém? Cesto representa multiplicação. Tudo na Bíblia, irmão, de Gênesis e Apocalipse, tem as suas representações, tem a sua tipologia, tem o seu símbolo, porque Deus fala. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Deus no passado ele falou de várias maneiras aos filhos, aos pais, pelos profetas, de vários jeitos. Deus falou por símbolos, Deus falou por sinais, Deus usou a tipologia e para nos explicar o Evangelho na Bíblia Sagrada. Meu Deus. Então este cesto nunca vai deixar de estar na tua casa, no meio da tua família. É o cesto da multiplicação.
É aquele cesto quando alguém está passando nessa cidade, pastor, e chega alguém na tua porta e diz: olha, filho, olha, filha, eu vim trazer aqui esta cesta básica para tu. Este cesto é o cesto do milagre, é o cesto da multiplicação. É quando alguém, você está passando por algo difícil e de repente alguém vem, irmãos, e chega com abundância. Amém? Chega suprindo as necessidades. Este é o cesto de Moisés nas nossas vidas, na vida da família do povo de Deus. Amém? Ei, glória a Deus. Cesto também, irmãos, na Bíblia, ele representa fuga, representa escape na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, a Bíblia diz que Paulo sai da cidade de Damasco, corrido, por meio de um cesto. Cesto representa escape, cesto representa fuga na vida. Assim como Deus deu livramento a Moisés, assim como Deus deu escape a Moisés, deu a fuga a Moisés por meio de um cesto, é o Deus também que está dando, irmãos, escape às nossas vidas. Amém? Deus está tentando escape à tua família, Deus está dando escape aos teus, Deus está protegendo o seu povo, Deus está nos guardando. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito, mas é mistério, irmãos, que todos nós nos preocupemos, porque nós somos humanos. Mas existe um segredo, o segredo é a oração. Quando você começa a buscar a Deus, Glória a Jesus. deixa que os rios levem o cesto, deixe que os rios levem os filhos, deixe que os rios levem os filhos. Sabe por quê? É neste cesto que a mão de Deus está protegendo os teus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, ele protege o seu povo, Deus protege a sua família, Deus protege a minha família, a nossa família. Vou finalizar aqui, o tempo não permite tanto, mas em Êxodo capítulo 2, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que Joquebede manda Miriam, sua filha, vigiar o cesto. Amém? Naquele rio Nilo. E nesse momento que a princesa do Egito, filha de Faraó, ao banhar-se no rio, encontra o bebê Moisés, a Bíblia diz aqui que ela se compadece da criança e o adota como filho. Ou seja, Moisés agora passa a pertencer à família real. Moisés agora passa a pertencer às filhas de Faraó. Miriam, vendo aquela cena, oferece à princesa que Joquebede seja ama da criança num período da amamentação. Proposta esta que agradou a rainha naquele momento. E nós vimos, irmãos, que aquela criança agora é oferecido às filhas de Faraó. E neste exato momento, Faraó é adotado aqui neste momento e é criado em uma família real. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26, a Bíblia diz que pela fé Moisés já adulto, diga assim comigo, recusou ser chamado filho das filhas de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, Ele, irmãos, ele se recusou a ser chamado filho das filhas de Faraó naquele momento. Meu Deus. Irmãos, Moisés, criado numa cultura egípcia, criado na faculdade de Faraó, com toda a inteligência, com todo o conhecimento egípcio daquela época, foi preparado na faculdade do homem, foi preparado na faculdade de Faraó. Aí Deus agora disse, meu pastor Marcos, olha Moisés, chegou o momento de você ser agora preparado na faculdade minha, que é o deserto. Você agora vai ser preparado não na faculdade do homem, você agora vai ser preparado na faculdade de Deus. Glória. Igreja do Senhor,
As melhores faculdades é a faculdade de Deus. As melhores faculdades, as melhores escolas é a escola de Deus. O homem foi preparado em toda a ciência, em toda a cultura do Egito. Mas a Bíblia diz que ele não aceitou desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, pelo amor de Cristo. Glória a Deus. Ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Amém? Aleluia. Um homem que desonrou, considerou sua desonra. Olha, eu agora vou deixar de ser filho de Faraó. Eu vou desconsiderar esse título aqui. Eu agora vou deixar de estar no palácio de Faraó. Eu agora vou aceitar andar no caminho de Deus. Eu agora vou aceitar a estar na faculdade de Deus. Eu vou sair da faculdade do homem para estar na faculdade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que significa isso? É que Moisés aprendeu ainda novo que os prazeres e os tesouros do Egito são transitórios. Amém? Aleluia. Pastor Paulo estava lá no Marcel Fert pulando. Pastor Paulo estava lá no Marcel Fert pulando, ouvindo todo tipo de banda de axé. Mas o Espírito Santo estava no meu coração dizendo: aqui não é teu lugar não. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Paulo estava nas altas madrugadas, drogado, cheio de cachaça, e o Espírito Santo dizendo a mim: filho, eu te chamei para ser um pregador da minha palavra, eu te chamei para ser profeta. Meu Deus. Glória a Deus. Muitos testemunhos. Me envolvi com uma pessoa, com uma mulher, meu pastor. Me envolvi com uma mulher, e eu tive um problema muito sério com essa mulher, onde eu puxei uma arma e quis matar ela, atirar na cabeça dessa pessoa. Isso era sexta-feira. Recebi um convite de um pastor para ir lá para a igreja do Bebedouro. Cheguei lá, fiquei lá no último púlpito, na última cadeira lá. O irmão me convidou. O pregador que estava no altar da igreja disse: esse jovem aí, Deus está dizendo a você, o Senhor está dizendo a você, jovem, que com a tua própria arma que você está na tua cintura, eu estava até armado nesse dia, com a tua própria arma, a pessoa que você tem um problema com ela quase atira no teu ouvido. Meu Deus. Quando eu voltei para casa, no outro dia peguei outra discussão com a pessoa. Sabe o que ela disse a mim? Ela disse: olha, eu puxei o gatilho da tua pistola, não consegui, sabe por quê, irmãos? Eu travei, mas também a proteção de Deus, eu tinha travado ela. Ela disse: eu ia atirar no seu ouvido, mas eu não consegui te matar. Quando eu soube disso, eu automaticamente peguei minhas coisas e fui para minha casa. Mas sabe o que foi que o profeta disse para mim? O profeta disse: olha, a pessoa que eu escolhi para ser sua, Deus já escolheu. Em breve você vai se casar com uma pessoa diferente. Meu Deus. Está aqui essa varoa de Deus aqui, esta mulher de Deus. Eu não me casei com ela, irmãos, mas hoje ela é para o seu defunto, hoje ela é para estar lá no mundo. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto. Sabe por quê? Porque tinha um pai, tinha uma mãe que estava orando por mim. Meu Deus. Em pelo nome do Senhor Jesus, ore você que é mãe, ore pelos seus filhos, para Deus proteger os teus filhos. Ore pelos teus filhos, porque os teus filhos têm chamada. Teus filhos têm chamada. Não desista dos teus filhos. Meu Deus. Glória a Deus. Lá no passado eu aprendi que os prazeres do mundo eram transitórios. Eu vi mais de 100 amigos meus hoje estão tudo na tumba, lá na favela do lixão da antiga Cobel. Eu não sei se alguém conhece. Eu conheci mais de 100 amigos que hoje estão debaixo do chão, pecaram contra Deus, morreram no caminho das drogas. Mas tinha uma mãe, tinha um pai orando por mim. Deixa essa mensagem de reflexão para a igreja nesta noite. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: olha, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer, diga comigo, não, vai se desviar dele. Glória a Deus. Aleluia. Uma criança
criança que é crescida no temor de Deus, no princípio do conhecimento da Bíblia Sagrada, essa criança ela sabe se desviar do que é mal, daquilo que não presta. Um dia esse filho que está nas drogas, ele vai voltar para Jesus. Um dia este filho que está no submundo do crime, ele vai voltar para Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem projeto. Deus tem projeto. Ele aprendeu que o Egito é transitório. Ele aprendeu que os prazeres deste mundo é transitório. Ele aprendeu que as drogas é transitória. Então, faz esta mensagem, guarda no teu coração e atende o conselho da tua mãe, porque tem pessoas que olham para você, tem pessoas que preservam por você. E vai aqui a mensagem às mulheres, em nome do Senhor Jesus: seja uma rispa, seja uma Joquebede, não desista do futuro dos teus filhos, não desista da tua família, mas seja bênção para os teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas as mães, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado, Igreja do Senhor. Muito obrigado, Pastor Marco, por este carinho e me confiar esta tribuna, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra poderosa, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Escute as suas mães, filhos, né? Às vezes a mãe dá o conselho, não vá por aqui, porque Deus está